Hoje nós vamos conhecer uma terapeuta aqui em Brasil Novo. Vamos lá? Chegamos em Brasil Novo, é uma satisfação estar aqui na Tem Terapias, conversando aqui com a nossa amiga Tchely, que vai hoje nos falar sobre o seu processo terapêutico, tá? Então eu pediria a vocês agora que deixem tudo do lado para aprender realmente o conteúdo que nós temos hoje, um conteúdo novo, é um novo destaque no nosso programa, que é fazendo uma leitura das terapias da região do Xingu. Então vamos lá, temos aqui a Tchely. Tchely, é um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer estar aqui no Brasil Novo, conhecendo mais, iniciando esse novo destaque do nosso programa, que é um pouco conhecer e dar a conhecer das pessoas que trabalham com terapias. Muito bem, nós tomamos conhecimento do teu trabalho em Altamira e a gente fez o contato e está aqui um pouco para saber quem é a Tchely. Quem é a Tchely? Eu sou uma buscadora do autoconhecimento. Isso vem de um processo de entendimento do quanto isso pode fazer bem. Primeiro, eu vivi e agora eu gosto de pensar que posso facilitar esse processo para mais pessoas. Muito bem. Como é que a Tchely, quem é a Tchely, como é que a Tchely chega nesse processo? Há 10 anos eu estava vivendo um processo de ansiedade interna, muito trabalho, correria louca e tinha um vazio. Faltava alguma coisa. Então, eu iniciei tudo isso, o meu processo foi através de trabalhos com coach, seminários de autoconhecimento, mas muito na versão do coach, né, do produtividade, né, o coach Sim. direciona muito o resultado, e dali foi como que diria, o pontapé, o meu gatilho, para eu ir muito profundo nisso. O meu mergulho, eu chamo isso de mergulho, Lindomar. O meu mergulho iniciou em dezembro de 2015, no seminário de liderança coach. E desde então foram imersões, foi chegar em muitos espaços, né? Mas sempre em busca de entender quem é a Tchely, o que faz, o que é a minha missão aqui. Entendi. Tu és daqui do Brasil Novo mesmo? Não, eu sou de Altamira, minha família é de Altamira, e quando eu casei com uma pessoa aqui da cidade, aí vim fixar minha residência aqui e criar minhas crianças aqui. Olha que coisa boa, você tem quantos meninos? Eu tenho 2 meninos gêmeos. Opa, olha só, que coisa boa. Isso. E qual é a tua formação, Tchely? Minha formação, eu tenho 2 faculdades em turismo. E essas faculdades me ajudaram a entender um pouquinho dessa questão do acolhimento, que hoje me ajuda muito nas tantas formações terapêuticas. Sim. Que aí entra a questão da formação em análise existencial, que eu considero que foi a mais profunda, e terapeuta de equilíbrio emocional, ao qual essas duas, digamos que foram juntei 2 especializações para poder criar o meu próprio método. Muito bem. Então, você que precisa de mais equilíbrio, você acha que o seu dia a dia precisa melhorar? Então, você precisa conhecer as terapias que podem melhorar o seu dia a dia. Então, hoje nós vamos mergulhar agora nesse método terapêutico que a Tchely tem aqui no Brasil Novo. E como é que foi essa coisa de tomar a decisão de ter esse trabalho ofertado à população? Todo início, ele vem com um processo de cura. O meu foi, na questão do autoconhecimento, me trouxe uma cura. E foi tão profundo que de tudo que eu vivi, de tudo que eu busquei de mim mesma, foi identificado um perfil
de acolhimento, de condução de processos, de terapeuta. Esse foi o primeiro indício. E depois, com o passar do tempo, eu não acreditava. Eu duvidava. Eu dizia, eu terapeuta? Imagina! Gente, eu estive dentro do armário pelo menos uns 6 anos, escondidinha, sabe? Negando totalmente essa possibilidade. E aí, com um processo de acompanhamento do desenrolada da doença de minha mãe, quando ela esteve acamada, e tantos processos internos meus, aí eu fui me descobrindo um grande potencial de condução, e aquilo foi me dando coragem, porque a dor das pessoas que me cercavam, a dor emocional, um desequilíbrio emocional dói em domar. E aquilo mexia comigo, eu dizia, gente, mas tenta racionalizar, e mesmo não tendo tantas ferramentas terapêuticas, ia lá e conversava. Sim. E aquilo, gente, é verdade, eu tenho potencial para ser terapeuta, eu vou me especializar, eu vou buscar conhecimento racional como sou. Sim. Fui buscar métodos, técnicas, para poder levar esse conforto. Gente, equilíbrio emocional gera conforto. Sim. Gera tranquilidade. Como é este método que você utiliza, assim, sinteticamente, assim, quais são os seus princípios, as suas ferramentas, né, que você utiliza para desencadear esse processo terapêutico? Primeiro, eu coloco o cliente que deseja passar pelo processo frente a frente com ele mesmo. Eu uso algumas ferramentas como numerologia, ou grafoterapia, ou grafologia, tudo isso para entender quem está buscando ajuda. Mas não é a Tchely que precisa entender, é ele mesmo que precisa entender. Sim. Então, o que é levantado, que o próprio cliente entrega, é conteúdo para ser trabalhado em ferramentas como elaboração de valores, a questão de equilibrar o ego, tem esse tratamento muito assim, definitivo, né? Um olhar muito crítico para essa questão de ver se o ego está equilibrado ou não. Tem a questão de ver quem são nossos mestres. Tem a questão de ver o que eu estou julgando, mensurar julgamentos. Então é um método que realmente faz você repensar quem você é. E sempre buscando conectar aquele ser humano que está na minha frente à estrutura. Porque sim, nós precisamos de uma estrutura para poder viver nossa vida. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar de nossas finanças, o que gera estrutura. Também sempre levando em consideração que somos humanos e precisamos nos relacionar. E se precisamos nos relacionar, então eu preciso saber lidar com pessoas. Sim. E a primeira pessoa que eu preciso saber lidar é comigo mesma. Então, parto do princípio dos 4 relacionamentos mais importantes da vida. Você com você mesmo, você com um parceiro ou alguém que contribui na tua vida, a pessoa com o filho, finalmente a pessoa com a sociedade, entendendo o que é dela, o que é do outro. Terceiro passo desse processo aí que a gente precisa olhar muito é a questão da mente. Como é que está a tua mente? O que você está pensando? Os teus pensamentos são de vitória? São positivos? Ou teus pensamentos são de derrota, são negativos? E por último, é feito um mapeamento que te motiva a agir. Motivo para a ação. Quais são teus sonhos? A gente fecha o processo levantando e fazendo aquela pessoa que está ali na frente se permitir sonhar. Porque a grande realidade da nossa humanidade que vive hoje assim é que, cara, as pessoas esqueceram o que é se permitir sonhar. Se você perguntar para uma criança qual é o teu sonho, é capaz dela te responder. Mas quando chega ali, da finalzinho da adolescência em diante, as pessoas esqueceram disso. E aí elas querem apenas
a questão da sociedade do consumo. Você faz um diagnóstico dela? Como é que é? Sim, é feito um mapeamento, eu chamo de mapa emocional, mapa das emoções. E nesse mapeamento, que é feito no momento do autoconhecimento dela, identificamos, né, potenciais, talentos, fragilidades, e tudo com muito respeito. Né? Com muito cuidado, com a sutileza de entrar na ferida, colocar o devido curativo e sair. Uma sutileza de se importar com aquela dor. Como eu te falei, a emoção em desequilíbrio, ela causa dor. Ela deixa a pessoa muito frágil. E a gente precisa olhar para isso com muito respeito. Sim. Tchely, nas terapias, a gente tem essa dimensão emocional, né? Que na verdade é a emoção invisível da pessoa, né? Que a gente só conhece e te manifesta pelo sorriso, pelo semblante, né? Pelo nosso estado de humor. Né? Então nós poderíamos dizer que nós temos esse lado imaterial, vamos dizer assim, das emoções das pessoas, né? Mas também nós temos a dimensão na condução da terapia da dimensão científica. Como é que tu atua com esses dois polos? Ciência e imaterialidade, ciência e subjetividade, ciência e espiritualidade, ciência e esta coisa que é a emoção. Lindomar, eu gosto de simplificar os processos. Quando fala ciência e corpo, ciência e emoções, a gente conta com um grande aliado. O nosso corpo é um grande fofoqueiro das nossas emoções que a gente tenta esconder. Como você age, como você conduz o teu porte físico, fala muito sobre a gente. E nossas dores, né, falam muito sobre nós. Então, quando a gente... E aí, o meu processo olha muito isso. Como o nosso corpo é fofoqueiro, na hora do momento do mapeamento, eu já pergunto, você sente dores? Você faz processos de tratamento de alguma coisa? Chegar aqui alguém com dor no joelho, vou dar aqui o exemplo. Essa pessoa pode ter certeza que tem algum desafio com a questão de aceitar a opinião de outros. Ela tem resistências a exercitar a humildade. Então já temos ali um alerta claro. Isso, assim falando, e gente, a ciência comprova isso já de várias formas, muitos estudos, que o nosso corpo, ele entrega o que as nossas emoções estão guardando ali. Isso no âmbito das emoções físicas, as emoções no âmbito físico do corpo, né? Com relação ao mental, eu gosto muito de pensar que a ansiedade, por exemplo, vem de um processo de que aquela pessoa precisa cuidar muito mais da forma como ela olha para a energia, para o corpo dela, como ela nutre tudo isso, como que ela transita pela sociedade muito entendendo o que é meu e o que é do outro. Porque quando eu começo a pegar os teus problemas para mim, quando eu começo a olhar, pegando as cargas de outras pessoas, eu acabo gerando uma sobrecarga em mim. E gerando aí a questão de processos como a tão famosa ansiedade, hoje está muito em alta. E a espiritualidade, eu digo que aqui a gente não trata de religiosidade, né? Seja qual seja o seu credo, eu estou te respeitando e aqui nós não discutiremos sobre isso. Mas o meu processo é te aproximar de ti mesmo, te aproximar de quem Lindomar é, o que ele veio fazer aqui, o que você tem de talento, aptidão, fragilidades, dores. Olhar para tudo isso com muito respeito te aproxima de Deus. Porque se a gente pegar, lá na Bíblia tem que dentro de cada ser humano tem uma chispa divina. E essa chispa divina, ela é acionada quando nós estamos em sintonia com quem nós somos verdadeiramente. Então, não desrespeitamos a religião de ninguém, não discutimos aqui nesse espaço religiosidade. Apenas aproximamos o ser humano de sua verdadeira essência. Muito bem. Você utiliza outros instrumentos, além
mecanismos terapêuticos estruturais da tua terapia? Sim, eu gosto de utilizar técnicas modernas. Gente, eu tenho programas de computador que me ajudam e gosto de usar técnicas ancestrais. Claro! Gente, você já ouviu falar escalda-pés? Sim. Sua mãe, sua avó, alguém da família, principalmente da linhagem feminina, com certeza faria. E, gente, tá esquecido na sociedade. Você não faz ideia do quanto é gostoso e é extremamente saudável utilizar essa técnica de escalda-pés. É uma coisa tão antiga, mas que funciona. E além disso, além desse exemplo, né, que ele é uma coisa bem antiga, Sim. também usa a questão de chás. Eu super incentivo a pessoa a consumir de uma forma muito consciente, e aromas e várias outras coisas que são geradas como âncoras no processo para que a pessoa se sinta equilibrada. Então aqui a gente alia o mental, que é decisivo. Que é decisivo, né? O mental com, claro, algumas coisas que são estímulos visuais, levando sempre a questão dos 5 sentidos. Sim. Que ancoram o ser humano aqui e agora. E eu gosto muito da aromaterapia, que é uma coisa que aqui na loja eu levo muito a sério. Principalmente na questão dos ambientes aromatizados. Muito bem. Uma provocação. A aromaterapia, ela pode substituir tratamento médico? Não, de forma alguma. A aromaterapia ela vem para somar na nossa vida. Mas se você já está em desequilíbrio, você precisa procurar tratamento médico. A aromaterapia ela te mantém em um perfil de qualidade de vida. De forma alguma eu nunca aconselho essa questão de fuga dos tratamentos médicos. Os óleos essenciais, eles ajudam a melhorar o sono? Sim, especialmente, olha gente, diquinha aqui ó, segredo nosso. Se você utilizar, por exemplo, um laranja doce na palma do pé, gente, à noite antes de dormir, você vai dormir que nem um bebê. Por quê? Na palma do pé tem muitas terminações que absorvem aquilo ali e agem com muito mais potência no nosso organismo. Bateu, caiu, dormiu. A terapia com óleo essencial, ela está muito difundida, né? Mas também se diz muita coisa a respeito do óleo. E o óleo precisa um pouco saber utilizar, Sim. né? Por exemplo, nós podemos aplicar diretamente na pele o óleo? Alguns sim, outros não. É preciso realmente usar com muita responsabilidade. Por isso que é muito importante você comprar de alguém que te faça essa orientação. Porque alguns óleos podem queimar a pele se aplicados sem diluição. Já outros sim, podem ser usados. Alguns sim, mas com doses muito pequeninas e muito bem orientadas. Na dúvida, sempre diluam seus óleos essenciais. Muito bem. Tchely, uma outra questão também. O óleo essencial, a terapia com óleo essencial ou a terapia mesmo, ela pode, vamos dizer assim, substituir a psiquiatria ou psiquiatra? De forma alguma, elas podem se complementar. A psiquiatria ela tem uma função muito importante de direcionar a questão do uso das químicas, dos medicamentos, né? E assim, uma vez que o ser humano está em um processo de desequilíbrio muito acelerado, ele precisa de uma contenção química mesmo, porque o cérebro precisa ser anestesiado. Ele está num super estímulo ali, gerando aquelas crises, então ele precisa de um abafo ali, chega junto assim para acalmar, para desacelerar, para anestesiar, essa é a palavra, gente, anestesiar, anestesiando o cérebro para que ele pare de sentir aquilo que está gerando a crise. Uma vez que isso seja contido, aí a terapia é muito bem-vinda, porque aí você vai entrar com o processo racional da coisa. Quando você está em crise, não tem como racionalizar. Está fora do controle, está fora do eixo. Então, contém com a questão do uso da medicação que o médico passa e entra com a parte terapêutica para conduzir o processo de racionalização das coisas, né? Trazer conceitos, trazer o entendimento do que ele está passando e sim colocando âncoras para
equilibrar as emoções, que são os estímulos, sejam visuais, sejam os olfativos. Aí é a hora de usar os 5 sentidos nesse processo como aliados para realmente gerar essa contenção e esse reequilíbrio das emoções. Tchely, você trabalha com análise existencial, Sim. Correto? Em poucas palavras, o que seria a análise existencial? Em poucas palavras, assim, como é que ela se organiza, em que ela se apoia e aí como é conduzida a terapia? Ela se apoia em reequilibrar o ser humano no direcionamento para que ele viva a missão dele, para que ele viva em essência conectado, isso no trabalho, na vida pessoal, na vida pessoal, na vida pública, que ele seja o que ele veio ser aqui. E ele é alinhado em 3 palavrinhas básicas: servir, evoluir e curtir. Então o ser humano, quando ele está alinhado com os objetivos que ele veio viver aqui nessa existência, ele serve porque ele trabalha com paixão. A profissão dele deixa de ser uma coisa chata, monótona. Ele serve com paixão. E ele busca evolução. Por que ele busca evolução? Porque cada dia a gente pode ser um pouquinho melhor. Né? Aquela questão do, cara, eu posso aprender sempre alguma coisa nova todos os dias que vai contribuir com a minha vida. E ele precisa também ter o equilíbrio do curtir. Curtir mesmo. Gente, a vida precisa ser desfrutada. O que você trabalha precisa gerar o momento de você realmente desfrutar de tudo isso e curtir. Então, o processo de análise existencial é como se fosse um recalibrar, né? Coloca de volta ali no prumo para ver o horizonte, onde aquele ser humano de luz lindo que está ali realmente se permita servir, evoluir e curtir. Muito bem. Um conselho que você daria para uma pessoa ter uma vida mais leve e harmoniosa? Qual o conselho que você daria de maneira geral para uma pessoa comum para ela viver a sua vida em plenitude, harmonia e leveza? Se entenda. Busca compreender por que você age da forma que você age, por que você é do jeito que você é. Gente, isso é libertador. Você saber até onde você pode ir, você saber dizer não, porque você entende que você não é para fazer aquela coisa, não é teu papel. É libertador, gente. Quais os serviços que a Tem Terapias oferece? E como agendar uma consulta com a Tchely? Ah, sim. Gente, a Tem Terapias é uma loja, é uma boutique de bem-estar. Então aqui a gente tenta reunir o melhor, o mais bonito e o mais agradável em aromas, em estímulos para as casas das pessoas. Gente, nossos lares, eles nos regeneram ou eles não contribuem nesse processo. Então, eu prefiro pensar que nós podemos transformar nossas casas em grandes centros de cura pra gente. A gente tá ali naquele momento de descanso, sabe? Sim. E a Tem Terapias é isso, é você encontrar aqui estímulos pro teu cotidiano. E tem que ser coisa simples, viu? Se for complicado, não serve, porque a pessoa não sai do cotidiano para fazer coisas. Eu já tentei, não funciona. Tem que ser coisa simples, funcional. E você encontra isso aqui na Tem Terapias. E por outro lado, eu trabalho as terapias de reequilíbrio emocional, que você pode agendar a sua sessão através do telefone. E assim, só entrar em contato via WhatsApp, ou pode ligar também, e podemos agendar. E sempre recomendo que seja feito primeiramente uma sessão de autoconhecimento e depois, juntos, terapeuta e cliente, criamos um plano de ação para que dali a gente, com as emoções mapeadas, possamos seguir em uma grande viagem, uma viagem de equilíbrio e de construção de um bem-estar cotidiano. Porque aqui eu penso que o cliente ele precisa sair daqui com uma rota, um roteiro. Sim. Um roteiro de realmente construir uma vida mais leve e feliz. Gosto muito dessa frase. Vida leve e feliz. Acreditem, é possível. Basta querer. Muito bem, estamos aqui com a Tchely do Tem Terapias. Ela está hoje comunicando, dando a conhecer sobre o seu local de terapias
né, do seu ambiente e também falando um pouquinho da sua dinâmica de terapias. Se você está escutando este vídeo, vendo este vídeo, curte e compartilha. Tchely, para nós fecharmos esse nosso primeiro contato, gostaria que você fizesse as suas considerações nesse nosso primeiro encontro. Certo. Eu fiquei muito honrada de receber você e a sua equipe e quero deixar aqui um convite para as pessoas que estão nos assistindo. Permitam-se conhecer vocês, mergulhar nesse processo de entender o ser humano que você é, porque a grande dor da nossa sociedade é a ausência desse olhar para nós mesmos. Então, entendendo isso, eu deixo o convite. A consciência, ela liberta. E a maior consciência que nós podemos construir para nós mesmos é entender quem nós somos. Se permita participar, viver de alguma forma o autoconhecimento. Muito bem. Estamos aqui finalizando a nossa conversa com a Tchely da Tem Terapias. Em breve nós estaremos de volta com outro programa neste mesmo tema. É isso, gente. Nos vemos no próximo trabalho. Um abraço. Chegamos nesse momento do Brasil Novo e ficamos muito felizes com o resultado da entrevista de hoje, com o tema Terapias Integrativas. Esperamos fazer mais algumas entrevistas com essa temática, dando a conhecer das terapias realizadas em Altamira e região. Venha direto ao tema.